TVMON HD hoje, batendo papo com o Dr. Jonas Caron, ele que é advogado, mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas. Já que temos envolvido numa polêmica aqui, Montenegro, denúncia de possível entrega de cestas básicas. Bem, seja bem-vindo, Dr. Jonas Caron, tudo bem? Olá, Adriano. Olá a toda a comunidade de Montenegro. Mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui na TVMON para conversar com os montenegrinos. Bem, Dr. Caron, vamos falar sobre essa questão aí que envolve as eleições, né? A partir de que momento um candidato passa a ser candidato, né? Ou seja, no ano eleitoral, como é que a gente pode dividir a pré-candidatura, a candidatura, o período de convenção, etc. e tal. Vamos lá. A legislação eleitoral, Adriano, da comunidade de Montenegro, passou desde 1932, lá com o seu surgimento, até hoje, 2024, por uma série de reformas. A gente até brinca que em ano par nós temos eleições, em ano ímpar nós temos reformas eleitorais. No entanto, hoje o que nós temos é uma divisão entre o período da pré-campanha e o período da campanha eleitoral. O período da pré-campanha, o início dele não está muito delimitado. Os livros tendem a dizer que é o início do ano, mas na prática acabou uma eleição, no dia seguinte já estamos numa espécie de pré-campanha. É possível debater ideias, apresentar propostas para um pleito futuro e por aí vai. A campanha eleitoral inicia no dia 16 de agosto do ano da eleição, ou seja, depois do dia 15. Então, até o dia 15 de agosto, nós estamos no período da pré-campanha, que tem uma série de regulamentações sobre o que o pré-candidato pode efetivamente fazer. E a partir do dia 16 de agosto, então, começa a campanha eleitoral. Resumidamente, é isso. Perfeito, doutor Caron. Um outro detalhe também, logicamente, vários municípios do Rio Grande do Sul estiveram envolvidos com a enchente, né? E principalmente no mês de maio, muitas pessoas ajudaram, por isso que perderam praticamente tudo com as enchentes. E entre essas pessoas, algumas que depois se tornaram candidatos. Como é que o senhor vê essa questão de pessoas que fizeram doações no mês de maio, ajudando as pessoas, depois... Vamos lá, mês de maio de 2024, nós estávamos em plena pré-campanha eleitoral. As candidaturas ainda não haviam sido registradas, não havia a convenção ainda, as convenções ocorreram entre 20 de julho a 5 de agosto, portanto estávamos na pré-campanha. O Rio Grande do Sul passou agora em maio, certamente pelo maior desafio histórico. Foi a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, se não do sul do país ou do Brasil. Muito bem. Nesse contexto, nós temos um agravante. Além de termos passado pela maior tragédia da história do Rio Grande do Sul em maio, essa tragédia ocorreu em ano eleitoral. Então, o desafio é maior ainda. Qualquer ação judicial envolvendo esta matéria, a maior tragédia do Rio Grande do Sul em ano eleitoral, nós não temos precedente. Ou seja, o que o Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral em Brasília vão entender? Bom, a gente não sabe. No entanto, nós temos alguns parâmetros para entender esse imbróglio, digamos assim. Primeiro, nesse cenário, todos devem se ajudar. Essa é a primeira consideração. Sendo candidato ou pré-candidato, ou político ou não político, empresário, setor privado ou público, todos têm um dever moral de contribuir no voluntariado. Então, a primeira observação é essa: não há proibição alguma de prestar serviço voluntário. Bom, muito bem. No entanto, e aqui é uma questão que deve ser avaliada caso a caso, ou seja, a depender do processo, que nem um tratamento médico, Adriano. Muitas vezes o câncer é um câncer, mas o tratamento deste câncer pode ter uma série de peculiaridades. Alguns pacientes podem ser salvos, outros não. O processo judicial é a mesma coisa. Então, o que um pré-candidato teria que ter cuidado nesta fase da pré-campanha, no caso, em maio de 2024, para não cometer abuso do poder político, abuso do poder econômico e abuso dos meios de
comunicação. E aí vem a pergunta, tá, mas Jonas, o que é abuso do poder político, do poder econômico ou dos meios de comunicação? Veja, a legislação eleitoral ela nos traz um conceito aberto. É diferente do direito penal, né? Matar alguém ou roubar, subtrair com obtenção de força. No eleitoral, a gente tem que analisar caso a caso. E aonde é que se analisa isso? Esta é a grande resposta. Através de uma ação de investigação judicial eleitoral, que é proposta até a diplomação dos candidatos eleitos, ou através de uma ação de impugnação de mandato eletivo, que é proposta até 15 dias depois da diplomação. Nesse caso, Montenegro, depois tu até pode me relatar um pouco melhor, porque eu não acompanhei, estou trabalhando aqui em tese, né? Não há nenhuma ação judicial eleitoral em tramitação capaz de gerar cassação, até o presente momento. Ainda há a possibilidade desta ação ser ajuizada, e também não é julgada de forma rápida e célere. Tá? Então, é isso. O pré-candidato, lá em maio de 2024, poderia participar do voluntariado? Poderia. O que ele não poderia fazer? Se utilizar desse voluntariado para obter votos, porque aí tu incorres na captação ilícita de sufrágio, né, a chamada compra de votos, ou no abuso do poder econômico. Vamos imaginar um empresário ou alguém que esteja amando de um empresário com uma doação muito grande de móveis, de alimentos, e utilizando isso em favor de uma pré-candidatura. Isso é que é proibido. O trabalho voluntário não há problema nenhum, pelo contrário, pelo tamanho da tragédia, todos nós precisamos nos ajudar.